Oi, Juliane, tudo bom? André, eu tô vendo que você entrou, mas não houve o pedido aqui, eu não recebi. Você podia fazer o pedido que aí você já participa comigo. Doutor Diogo, doutor Adriano, vocês estão me ouvindo bem? Adriano, que você que acabou de me responder, de dar o bom dia a você também. O som tá bom aí para vocês? O volume com que vocês estão me escutando está bom? Está ideal? Ótimo. Obrigado, Adriano. Fernanda Rezende, Diogo, grande Diogo. Parabéns pelos dois garotos, pela garota e o garoto, né? Muito bonitos mesmo. Ah, que delícia, minha querida Ana. Estou só esperando o meu amigo André pedir para compartilhar. Não sei como é que se eu próprio posso fazer isso. Ué, André, aparece uma na sua tela aí vai aparecer um linkzinho para você clicar e pedir para entrar na conversa, para participar da conversa. Se você não consegue fazer isso, eu vou ter que ver se eu consigo por mim mesmo. Deixa eu ver. Molina. Vê se você recebeu aí, André. Eu mandei um convite para o André. Acho que agora ele vai. Bom, se for o caso, vocês vão testemunhar minha ligação para o André aqui. Kessia, querida, tudo bom? Um beijo para você, um grande abraço no Kleber. A gente vai se ver muito em breve. Muito bom que você esteja aí. Prazer grande mesmo. Aí, a Juliane está enviando uma solicitação para participar do vídeo. Não posso atender, Juliana, senão, Juliane, senão o André não entra. André, vem aí. Marci... Uai, Marcinha, por que eu tenho que inverter a câmera? Você está me vendo de cabeça para baixo? André. Ah, agora que eu entendi o que a Márcia está falando. Ok. Tudo bom, André? Tudo bem, tranquilo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, mas antes de aparecer sua fisionomia aí, meu rosto aparecia centralizado aqui na tela. E agora ficou cortada a testa. Deixa eu pegar um minuto, eu vou pegar um apoio para ficar mais centralizado, tá? Aí, André, tem muitos conhecidos seus, nossos, né? Obviamente, Tem, aí. tem bastante. Aham. Temos até gente da Inglaterra, do Reino Unido, a Bárbara, que acabou de entrar. Muito bom. Olha só, bacana. Platãozinho chegando agora. Grande patrão. Prazer grande. Meu xará. Muito bom. A Karine lá de. Opa, pronto. Lá de Manaus também, que é bom demais estar com ela aqui, lá do IPOG de Manaus. Talvez você tenha tido aula com ela também, André. Não teria certeza. Sinara aqui de Goiânia. Prazer grande de você estar aqui, querida. André, quando nós ajustamos que a gente ia fazer essa live, o nosso tema era e continua sendo, né, a questão da revogação da MP 905. Sim. Do jeito que as coisas estão funcionando hoje em dia, se você se programa com 2 ou 3 dias de antecedência, a programação vai pelo ralo, como regra, porque nesses 2 ou 3 dias acontecem mil coisas, de tal sorte que nós não vamos nos concentrar apenas na questão da 905. Mas falaremos dela também, obviamente, mas não apenas disso. É. Vamos começar por isso. E os colegas que estão vindo aí, querendo, obviamente, são muito bem-vindos para mandar suas dúvidas, os questionamentos a respeito do que nós começaremos a falar. É sempre de bom tom Ok. esperar uns 2 ou 3 minutinhos, porque o pessoal vai chegando. Uhum. A gente faça isso, deixa como eu
como isso está sendo feito, essa live está sendo feita no meu Instagram, embora, obviamente, o André conheça muita gente, muitos amigos dele, imagino estejam presentes também, mas me permitam, o meu amigo André Molina, André Araújo Molina, ele é juiz lá no TRT da 20ª região, de onde eu, aliás, do TRT do qual, aliás, eu participei, fui oriundo dali também, no estado do Mato Grosso, mas os escritos, os estudos do André já romperam as fronteiras do Mato Grosso há muito tempo, né, André? E é hoje nome nacionalmente respeitado por dentro de toda a Justiça do Trabalho e fora dela. Diga-se de passagem, o André Molina, muito em breve, pelo menos assim espero, integrará a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, não é assim, André? Vamos ver. Eu acredito tenho confiança que vai acontecer sim. Bom, André, ao final das contas, sei lá, uma semana atrás, aproximadamente, né, a medida provisória 905 estava em vigor, foi aprovada na Câmara dos Deputados, encaminhada ao Senado. Houve algum problema político na época, e são tantos que agora eu já nem lembro mais qual foi aquele em específico. E aí, olha, apareceu a pergunta que me fizeram ontem aqui. Olha, o Manuel, Manu, posso deixar a pergunta? A aplicação da MP 936 para as gestantes, nós vamos falar disso. Mas a MP 905, quando faltava um dia para decorrer o prazo, ou seja, o Senado teria que votá-la a toque de caixa, né? Veio uma nova medida provisória, eu estava pesquisando aqui antes da gente conversar, a 955, salvo engano, e revogou a medida provisória anterior, ou seja, a medida provisória anterior não teve nem a possibilidade de ser votada no Senado. E, bom, há uma série de consequências sobre isso, mas vamos começar pelo mais básico. Se na sua visão é possível, juridicamente, que uma medida provisória revogue uma outra. Lembrando ainda que a medida provisória 927 continha um artigo, aparentemente de flagrante inconstitucionalidade na época, que foi revogada pela medida provisória 928, logo em seguida. Então, é uma novidade nos tempos mais recentes. Né? O Zé Henrique, advogado de Belo Horizonte, um grande abraço, querido. E o que você diz, então, sobre isso, André? É possível uma medida provisória revogar outra? Sendo possível, com que efeitos que isso teria, na sua visão? Tá, ok. Vamos lá, então. Bom dia aí aos colegas, o amigo Rodrigo Dias, né, pelo convite, né? Essa oportunidade aí de conversarmos com os nossos amigos e alunos em comum. Muita gente conhecida aqui nos prestigiando, né, em pleno sábado, um motivo aí de satisfação. Nós temos que diferenciar duas questões. Primeiro, segundo o procedimento mais ortodoxo da nossa Constituição, não é isso? A apresentação de uma medida provisória, ela segue dois únicos caminhos. Ou ela é aprovada ou rejeitada, ou seja, conclui-se, né, o procedimento legislativo, ou se não houver apreciação, ela perde a sua eficácia, na prática se fala que ela caducou. Então, não há previsão constitucional de revogação de medida provisória. No entanto, este procedimento ele não é novo. Isso já ocorreu em outras situações, em anos anteriores, e o próprio Supremo Tribunal Federal já tem, inclusive, resposta em relação a isso. O que é que diz o Supremo nessas situações? Muito objetivamente, uma medida provisória pode revogar outra? Pode. Só que note, segundo o Supremo Tribunal Federal, quando uma segunda medida provisória, no nosso caso a 955, revoga a 905, a rigor ela não revoga. A rigor ela suspende a 905. A 955 deve ir à apreciação do Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional, aprovando a 955, aí sim é que haverá a revogação. Então, para todos os efeitos, é como se a 905 ela foi suspensa, os seus efeitos no último dia, encontra-se suspensa e, enquanto a 955 não for apreciada, a 905 está suspensa. Só depois da apreciação da segunda medida provisória e com a sua aprovação naturalmente, é que eu posso dizer que houve a revogação da primeira. Mas imagine uma situação mais complexa. O Congresso também não aprecia essa segunda.
vence o prazo. Vencendo o prazo dela, dessa segunda, ela perde eficácia e, evidentemente, perde o poder revogador. O que vai acontecer? Eu restauro a 905 pelo último dia que falta. Aí, este último dia que falta, naturalmente, ela não será aprovada em um dia. Aí, sim, ela vai perder a sua eficácia pelo decurso de prazo nos termos da Constituição. Então, para perceber, é um problemaço, para falar a verdade, né, em nível de direito intertemporal. Como é que ficam as relações no meio dessa confusão toda, né, desse cipoal aí de legislações? Em essência, é mais ou menos isso. Eu só tenho dúvida se não tem um maquiavelismo por trás disso tudo, e não fosse possível, ao fim e ao cabo, daqui a 120 dias, caducando a 955, se as coisas politicamente não estariam ajeitadas justamente para que naquele último dia, depois de levantada a suspensão de prazo, o Congresso Nacional acabasse por aprovar. É possível, é possível. É uma coisa louca que ninguém espera, mas eu não duvido, sinceramente. Carol, Freire, mas então, seguindo nessa linha aí, te parece que a 905, que está suspensa, portanto, ainda temos um possível lá adiante, um dia de prazo ainda de vigência, mas os seus termos de toda sorte, te parece que poderiam ser reeditados, André? Porque quando a medida provisória foi 955, revogou a 905, toda a imprensa divulgou um suposto acordo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da República, o Jair Bolsonaro, no sentido de que o presidente reencaminharia, com poucas alterações, o mesmo texto via medida provisória até para um fast track lá, né, para ser aprovada mais rapidamente. Te parece possível? Não, não me parece possível. A Constituição também parece claríssima. Nós temos que ter, Rodrigo, me permita fazer uma primeira nota de rodapé. Enquanto professor, eu tenho essa obrigação. Note, a medida provisória, como todos sabem, o Supremo já cansou de reafirmar, é uma medida excepcional. Então, ela em certo momento aqui da nossa democracia, ela perdeu um pouco de sentido. Vários integrantes do Poder Executivo anteriores e atual têm abusado de medidas provisórias em casos que não são de medidas provisórias, por isso que dá essa confusão toda. Este caso especificamente é um caso claríssimo de projeto de lei. Não há relevância e urgência nenhuma em regular uma modalidade de contrato por prazo determinado por medida provisória. Então, o erro está lá no começo. Utilizar um veículo legislativo de forma desvirtuada para um fim a que ele não serve. Aí começa a gerar todos esses problemas que já nós devemos falar, né? Vai implicar na prática de quem contratou, quem não contratou, como é que faz, se tinha algum tipo de expectativa de direito em relação a essa medida provisória. Então o problema está lá na origem. Isto não é matéria de medida provisória. E a Constituição também é muito clara de que quando uma medida provisória ela é rejeitada, aquele conteúdo dela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa em que rejeitada. Não em que proposta, porque a medida 905 foi proposta no ano passado, em 2019, só que ela está suspensa faltando um dia, então ela será aprovada, se aprovada for, vira lei nesse último dia, nessa situação maquiavélica que você comentou, ou ela vai ser eventualmente rejeitada ou vai perder o decurso de prazo agora em 2020. Então, em 2020, nova provisória André, pode regular a mesma questão? Não, não pode. André, acho que está tendo alguma interferência aí, não sei se o pessoal que está ouvindo pode confirmar ou não, pelo menos para mim apareceu. Mas olha só, a relevância e da urgência, salvo o melhor juízo, tem se entendido, com exceção daqueles casos excepcionais, de a coisa muito flagrante, que ficaria entregue à discricionariedade do próprio presidente da República. E, nesse caso, existe até pelo menos alguma dúvida. Uma colega nossa, querida colega nossa, a Márcia Miura, lá do Espírito Santo, está mencionando aqui. A emergência não seria a inserção de jovens no mercado de trabalho diante do grande número de desempregados? Isso pode-se concordar com isso ou não, por óbvio, né? Me parece, salvo engano, que a jurisprudência do Supremo deixa muito a encargo do próprio do presidente da República, que edita a medida provisória, a avaliação dessa questão da urgência e relevância.
Mas de toda sorte, neste caso particular que a gente está tratando, se eu bem entendi, você entende que a questão de não poder haver a reedição na mesma sessão legislativa, por mesma sessão legislativa, você compreende aquela em que a medida provisória tiver sido rejeitada ou caducada, e não a sessão legislativa da sua edição. Porque, do contrário, não haveria problema. A medida provisória 905 é de 2019, nós estamos numa outra sessão legislativa. E note, não é só a minha interpretação da Constituição, há também já julgados do Supremo Tribunal Federal nesse mesmíssimo sentido. Como estou dizendo, o tema não é novo. É um pouco esdrúxulo nessa situação de revoga, não revoga, essa confusão toda. Mas esses problemas que estamos enfrentando agora em nível de processo legislativo, constitucional, não são inéditos. O Supremo já enfrentou isso em outras situações e, neste caso específico, já respondeu também que a mesma sessão legislativa é o período em que ela foi rejeitada ou perdeu a sua vigência por decurso de prazo. 2020. Bom, então vamos entrar nessa questão vamos supor, né, que naquele dia que ainda resta para a apreciação da MP 905, que não haja nenhuma surpresa fora do padrão, que ela seja rejeitada mesmo. O fato é que nós temos uma série de contratos celebrados sob as condições previstas na MP 905. Há muitos empregadores, e a Luciana Freire, que acaba de entrar, pode confirmar isso. Há uma série de empregadores que firmaram os contratos de trabalho verde e amarelo, confiando que, por exemplo, o recolhimento do FGTS seria reduzido a 2%, que eles não teriam de recolher a sua cota à parte à Previdência Social, que poderiam pagar antecipadamente, embora que eu nem acho que isso seja vantagem, mas, enfim, poderiam pagar antecipadamente ao longo do tempo o 13º salário, dentre outras questões. E a partir do momento em que, decorrido o prazo quase todo o prazo da medida, no caso, né, ela não foi aprovada, como é que ficam esses contratos? Como a minha querida Carla Zanini está perguntando aqui. Antes de você responder, André, porque senão de cabeça eu não vou lembrar de todos, eu gostaria de mencionar algumas pessoas aqui. Nosso amigo Alfredo, lá do Maranhão, de São Luís, que está nos escutando. O nosso amigo, colega, grande jurista Cássio Moro, que foi também aí da 23ª região. Meu amigo Edu, aqui juiz estadual em Goiás. A minha e sua aluna Coniquece. A Carla Zanini, já falei dela. A Márcia, minha querida amiga pessoal lá de Itumbiara. E a Reika de Rio Verde. São as que eu peguei aqui rapidamente. Alguns eu não consegui pegar, obviamente. Mas e aí, André? Como é que ficam esses contratos celebrados, confiando-se, né, nas disposições da MP? A gente vai se valer do ato jurídico perfeito? Qual é a sua avaliação? Sim. Vamos lá. A solução para essa questão estão em duas disposições da própria Constituição, né? O artigo 5º 36, né, institui aqui no Brasil o que se chama do princípio da irretroatividade. Este princípio diz mais ou menos o seguinte: a lei nova não pode, né, afetar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, aí vem o artigo 6º, né, da Lei de Introdução às Normas e também o 912 da CLT, no sentido de que, em regra, as leis novas, e a medida provisória tem força de lei desde quando é publicada, ela passa a ter eficácia imediata e a regular os fatos que acontecem a partir de sua vigência. Então, quem celebrou um contrato verde e amarelo no primeiro dia da medida provisória 905, o fez de acordo com o figurino legal vigente? Sim, sim. Só que note, lá no 62 da Constituição, que regula as medidas provisórias, estabelece o prazo em que ela precariamente terá vigência, né, a janela dos 120 dias, né, 60 mais 60, e lá à frente, no parágrafo 11 do próprio 62, diz que se a medida provisória perder eficácia por decurso de prazo, o Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, vai regular essas situações. Então, veja o imbróglio que a gente está. A 905 está suspensa. Se a 955 não for aprovada ou for expressamente rejeitada, nós teremos um dia, lá na frente, daqui a 100 dias, nós teremos mais um dia de vigência dela na 905,
para que ela seja aprovada ou rejeitada. Digamos que ela seja rejeitada ou que ela perca, né, a vigência completamente por decurso de prazo. Então, lá na frente, o Congresso Nacional vai ter a ocasião de regulamentar essas situações jurídicas por ela relacionadas. Então, na prática, quem celebrou um contrato verde e amarelo está à disposição do Congresso Nacional daqui a 100 dias dizer se este contrato terá vigorado e surtido efeitos apenas na janela de 120 dias da medida provisória, ou o Congresso pode optar, inclusive, me parece o mais adequado, de dar ultratividade aos seus efeitos para afirmar que os contratos celebrados durante a sua vigência, que tem um prazo máximo de 2 anos, por ela permanecerão regulados até o fim do período da contratação. Isto é o ideal do próprio Congresso Nacional fazer por meio de decreto legislativo. Ah, mas vamos complicar mais ainda. O Congresso não faz isso. Desculpe, Rodrigo, não entendi. Isso. Não, era o Congresso não faz isso. Aí nós chegamos ao ponto dramático. Qual é a solução? A própria Constituição dá a solução, lá no parágrafo 11 do 62. A medida provisória, então, terá regulado as relações pelo seu período de vigência. Então, na medida em que ela perdeu a vigência por decurso do prazo, dali para frente, não há mais fonte normativa para se manter contratos verde e amarelo. Aí vem a pergunta, mas quem contratou na vigência da medida provisória não tem um ato jurídico perfeito? Não. A jurisprudência do Supremo é muitíssimo tranquila recentemente neste tema. E veja, o direito intertemporal, inclusive, é objeto da minha pesquisa de pós-doutorado lá na USP. Eu tenho pesquisado muito direito intertemporal e a jurisprudência do Supremo ela evoluiu em relação a isso. Numa primeira fase da década de 1990, a jurisprudência do Supremo dizia o seguinte: quem contratou sob determinado regime jurídico deveria permanecer subordinado àqueles termos até o fim do período contratual. Então, se eu contratei agora com base na verde e amarelo, eu teria o direito adquirido contratual de esgotar os 24 meses do contrato regrado pela medida provisória, tenha ela perdido eficácia ou não. Acontece que essa jurisprudência do Supremo, ela evoluiu e amadureceu, no meu ponto de vista, corretamente, é assim no mundo todo, no seguinte sentido: não há direito adquirido a regime jurídico. Compreenda, eu vou fazer uma distinção muito acadêmica, eu acho que os colegas vão compreender. Quando eu contrato com alguém direitos e disposições que estão no meu limite de liberdade, de liberalidade, aí sim este contrato tem natureza de ato jurídico perfeito. Imaginemos que eu faça um contrato de locação com o Rodrigo e alugue o apartamento dele que tem 3 quartos. Então, e eu incluo lá uma cláusula, negociando livremente com o Rodrigo, isso não está previsto em lei. Eu negocio com ele que vai ser permitido eu fazer sublocação. Então, eu vou usar um quarto e os outros 2 quartos eu vou sublocar para estudante, dividir o apartamento com alguém. Eu insiro essa cláusula de sublocação. Não está previsto na legislação que eu posso ou não posso fazer a sublocação. Isso é livre para negociação nossa. Na medida em que a gente incluiu a cláusula de sublocação no contrato, isto é um ato jurídico perfeito, e ainda que uma lei nova vier proibindo sublocação, alterando a lei de locações, eu tenho direito adquirido contratual a que o meu contrato com você continue se regendo por essa cláusula que livremente nós negociamos. Isto é um ponto. No entanto, há contratos em que as cláusulas nele inseridas não são cláusulas que nós tínhamos a liberdade para escolher e negociar. São cláusulas que a lei determina. O contrato de trabalho é um caso clássico disso. Imagine a jornada de 8 horas. Não é a gente que negocia, é a Constituição que determina, é a CLT que determina. Então, se alguém celebra um contrato escrito e coloca lá jornada de 8 horas, isto é um ato jurídico perfeito? Não. Isto é regime jurídico. O Supremo já disse e reafirmou. O simples fato de eu repetir no contrato escrito disposições da legislação não muda a natureza jurídica. Continua sendo uma legislação passível de ser alterada. O que isso quer significar? Então, as cláusulas que não estão
na nossa liberdade de negociar, se modificadas por lei nova alcança os contratos em execução, os contratos em curso de execução. É exatamente o caso do contrato verde e amarelo. Quem contratou com base no verde e amarelo não negociou livremente condições. Ah, nós negociamos 2% de FGTS. Não. Isso é regime jurídico previsto na legislação. De modo que, muito singelamente, para resumir, se a medida provisória perder a eficácia e o Congresso Nacional não editar o decreto legislativo, ela só terá regido as relações pelo período de sua vigência. Na prática, os 2% de FGTS só valerão no período de vigência da medida provisória. Dali para frente, ainda que o contrato continue ativo, passará a ser regulado integralmente pela CLT. Haverá uma transmudação do regime jurídico contratual verde e amarelo. Então, este é o problema, lá da minha primeira nota de rodapé, o problema de trazer uma modalidade dessa por medida provisória. Gera um problema danado. Você tocou, empregadores que contrataram confiando. A pergunta que eu faço jurídica. De fato, quem contratou estava confiando, a medida provisória é precária e efêmera por si só. Então, eu acho que nem a ideia de proteção da confiança legítima, que é um corolário da segurança jurídica, cabe neste caso. Ninguém se vale de uma medida provisória confiando de uma estabilidade a médio e a longo prazo. Sabe que a vida dela é efêmera. Então, a melhor solução é, para concluir, Rodrigo, a melhor solução é o próprio Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo, anular esses efeitos. E se não o fizer, só vai valer a medida provisória, só vai regular as situações de fato pelo período estrito de vigência dela. Da sua perda de eficácia para frente, então, voltamos à CLT nessa situação. André, eu não sei se para quem nos está escutando, a transmissão está da mesma forma como eu estou vendo aqui. Para mim, a sua imagem está meio distorcida e de vez em quando dando algumas interferências. Não sei o que está acontecendo aí. É possível. Talvez seja eu te ouvi aqui muito bem, te vejo muito bem. Não, eu me vejo muito bem, mas você percebe que a sua parte aí está meio mais ou menos? Ou para você tá... Não, para mim aqui está ok. Bom, então tá bom. Olha só, então na linha do que você está acabando de expor, a Carla Zanini, que é uma advogada aqui de Goiás, foi presidente do IGT, ela está falando o seguinte, mas e agora? E enquanto o Congresso não aprecia? Até indo um pouco além, na verdade, nem a questão do Congresso. E agora, enquanto a MP 955, que revogou a 905, né, como é que ficam os contratos de trabalho verde e amarelo neste momento? Hoje, 25 de abril de 2020, sábado, a MP 905 está suspensa. Então, quem tem que recolher FGTS hoje tem que recolher de... Compreendeu? Não, eu não compreendi porque eu não consegui escutar nada. Eu só entendi o compreendeu. Você pode repetir? Estava travando. Posso repetir. Hoje, 25 de abril de 2020, a MP 905 está suspensa. Então, hoje, o que está regulando essas relações é a CLT. O FG é de 8%. Não há eficácia nenhuma do contrato verde e amarelo hoje. Tá bom. Agora deu para entender. André, como eu mencionei no início dessa nossa conversa, né? A ideia era de que a gente ia conversar um pouco mais, a rigor todo o tempo, né? Porque tem assunto para isso, da revogação da 905. Mas também, como já foi dito antes, aconteceram uma série de questões de lá para cá. Você está aí no estado de Mato Grosso, mas como houve uma repercussão muito ampla, talvez você também tenha ouvido, que aqui no estado de Goiás, ainda esta semana, o nosso governador, Ronaldo Caiado, baixou um decreto estabelecendo que as empresas que firmarem o ajuste de suspensão contratual ou dispensarem os empregados que estejam em condição de risco, no grupo de risco, essas empresas estariam excluídas
do regime de compensação fiscal, de renúncias fiscais que o Estado disponibiliza. E, a partir disso, surgiram uma série de comentários, críticas, apoios. Evidentemente, existe aqui, isso não é algo jurídico, mas politicamente falando, aqui existe no nosso Estado um entreveiro entre o presidente da Federação das Indústrias e o próprio governador, que me parece ser a origem real da edição dele. Mas, de todo modo, a gente precisa tratar disso juridicamente. Existe uma série de empresários temerosos com o teor desse decreto, porque, obviamente, muitos deles tiveram e têm a sua receita, o seu faturamento muito atingido, profundamente atingido, e pretendem, pelo menos em relação à parte desses empregados, mesmo em grupo de risco, suspender, por exemplo, o contrato. Não significa extinguir o contrato, como é óbvio, e pelo contrário, né, na volta da extinção existe até um curto período de estabilidade no emprego. Mas e aí, como é que fica? O que você acha? Tá. Veja, são duas questões, os aspectos formais e os materiais. Na perspectiva formal, eu não tenho nem condições de dizer por quê. Eu precisaria estudar a Constituição do Estado de Goiás e provavelmente há uma lei complementar estadual que traz as balizas, né, a respeito dos incentivos fiscais. Se estão atendidos esses pressupostos, nós avançaríamos ao mérito do ato. No mérito do ato, eu não vejo nenhum tipo de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Não se está se regulando sobre o direito do trabalho. O que se está se regulando neste caso, repito, se atendidos os aspectos formais, é apenas e tão somente o incentivo fiscal estadual. Então é uma questão de conveniência política mesmo. Se boa ou ruim é a apreciação da população do estado de Goiás. Mas o governador pode fazer o que fez no aspecto material? Pode. Salvo se houver alguma limitação formal na Constituição ou na lei complementar que regula essas questões, que eu confesso que não conheço aí do estado de Goiás. Mas materialmente ele pode fazê-lo, sim. Acho que é isso aí mesmo. Não é matéria trabalhista propriamente mesmo, embora acabe por via reflexa nos atingindo, mas é que alguns empresários, obviamente, argumentam, provavelmente, que recebem os benefícios fiscais tendo em vista alguns requisitos que lhe foram exigidos e que eles cumprem todos esses requisitos, subitamente aparecem novos requisitos que tornariam indevido esse benefício fiscal através da tomada de uma série de medidas que eles estão sendo praticamente obrigados, em alguns casos, a tomar. Mas eu compreendi de toda sorte a sua posição. Tem uma colega nossa aqui, a Connie Kessia, foi sua aluna também. Pode falar. Sim. Veja, só para acrescentar, e sempre na perspectiva que eu disse agora há pouco, na parte mais teórica, da eficácia imediata do novo regime jurídico e, evidentemente, preservando as situações anteriores. Então, é evidente que não pode a eventual inclusão deste novo requisito para benefício fiscal importar em cobrança de tributo retroativo. A diferença é retroativa. Evidentemente, isso é inconstitucional. Agora, daqui para frente, mudar o regime jurídico de incentivo fiscal sem problema nenhum. Eu não tenho direito adquirido ao regime jurídico. Para ficar muito claro, eu me tornei, André, contribuinte de imposto de renda lá atrás. Eu tenho direito adquirido de que as regras do imposto de renda continuem as mesmas desde o dia que eu comecei a contribuir? É claro que não. Então, data vênia, o raciocínio aí dos empresários é muito mais político do que jurídico. Aí eu comecei a usufruir de benefício fiscal lá atrás, eu tenho direito que as regras do jogo continuem as mesmas eternamente? É claro que não. O benefício pode ser até revogado, quanto menos ele pode ser alterado os seus requisitos. Sim, a crítica é quanto à conveniência e oportunidade mesmo. Tudo bem. A Connie Kessia, a nossa aluna, está dizendo aqui, e os acidentes de trajeto ocorridos durante a vigência da 905? Os trabalhadores terão estabilidade no retorno ao trabalho? Eu vou adiantar aqui, acho que eu estou adiantando corretamente, né, André? Você me confirme ou não. O acidente que ocorreu durante a vigência da MP 905, salvo melhor juízo, não se caracteriza. O acidente de trajeto, perdão. Salvo melhor juízo, não se caracteriza como acidente de trabalho. Mas se acontecesse agora, neste momento, tal como o André já mencionou agora há pouco, aí sim, novamente se caracterizaria como acidente de trabalho. Vai ter um período aí a rigor de 119 dias, né? Porque faltou um dia para completar os 120 da MP 905. Haverá um período aí de 119 dias, dentro dos quais, se tiver
do tal acidente de trajeto, ele não caracterizará acidente de trabalho e, portanto, não haverá estabilidade. Antes e depois disso, pelo menos na circunstância que nós estamos vivendo, os acidentes de trajeto novamente se equiparam a acidente de trabalho para todos os fins, e inclusive para fins de estabilidade. De acordo aí, André? Você veja, Rodrigo, de fato é isso. A intertemporalidade vai regular essas situações. Eu só chamo atenção, e quem foi meu aluno sabe disso, para não confundir acidente previdenciário, que é regulado por essa disposição, com responsabilidade civil. A eventual responsabilidade civil do empregador não mudou nada em todo esse período. Se no acidente de trajeto, né, um dos requisitos de responsabilidade civil, isso não mudou nada. É só a cobertura previdenciária e a consequência de garantia provisória de emprego. De fato, hoje, se sofreu um acidente hoje, é acidente de trajeto previdenciário. Inclusive, tem uma brincadeira que eu costumo fazer sobre... Porque aqui em Anápolis, a cidade perto aqui de Goiânia, onde eu atuo, eu já fiz audiências lá em Anápolis e houve uma certa feita em que um sujeito estava indo para o serviço de moto e foi atropelado, ou atropelou, nem sei dizer ao certo, por um cavalo. Isso realmente aconteceu. E ele ajuizou uma ação trabalhista. Isso é um acidente de trajeto. Na época, não foi no curso da 905, era um acidente de trajeto, e esse rapaz ajuizou uma ação trabalhista, postulando os efeitos da estabilidade, até aí tudo ok, mas ele pretendia receber do empregador uma indenização por danos morais, materiais e morais, decorrentes desse acidente. Evidentemente, na sentença foi rejeitado o pedido, por absoluta ausência de culpa, participação, como queira, do empregador no evento. Aí eu até brinco, né? Falo assim, olha, o empregador não participou em nada, não teve culpa nenhuma, a não ser que ele seja o dono do cavalo, que é muito improvável, né? Mas, respondendo diretamente a Coniquete, o fato é que hoje o acidente de trajeto voltou a se equiparar a acidente de trabalho. E aproveitando que a gente está falando com colegas, antes de entrar na portaria 10486, já é a terceira vez que vem essa pergunta a respeito da gestante, de se aplicarem as normas da MP 936 à trabalhadora gestante, se é possível ou não. Eu vou passar a resposta em seguida ao André, mas eu queria... primeiro o aprendiz fala, depois o mestre vai concordar ou não. O que se passa é o seguinte, na minha visão pelo menos, aquele artigo 3º, salvo engano, da 936, excluiu quais categorias o legislador extraordinário pretendia excluir. Os servidores e empregados públicos. Todos os demais, com as devidas adaptações, como é óbvio, estão incluídos na 936. E aí eu digo o aprendiz, o doméstico, o rural e, inclusive, a empregada gestante, se for o caso. A dificuldade que alguns enxergam é se esse afastamento, se for o caso de suspensão do contrato, ou redução da jornada e salário, não prejudicaria a percepção, o valor a ser recebido a título de salário maternidade. E me parece que flagrantemente não. A MP trata, eu estou procurando aqui o artigo, é um dos parágrafos do artigo 5º, artigo 5º, parágrafo 5º, trata do recebimento do seguro-desemprego, que não é afetado pela redução salarial, se for o caso, ou pelo afastamento. E o artigo diz, o recebimento do serviço emergencial não impede e não altera o valor do seguro-desemprego. Da exata mesma forma, não impedirá nem alterará o valor do benefício previdenciário do salário maternidade. Mais ainda, nas atuais circunstâncias de pandemia, a suspensão do contrato de trabalho da empregada gestante é até bastante mais do que factível, é até recomendável, por motivos óbvios. A única restrição razoável que eu li em algum lugar, ou ouvi em algum lugar, é a possibilidade de essa empregada ganhar mais de R$ 3.135 e, portanto, ganhar mais de 1.900 uns quebrados e, portanto, sofrer efetiva perda salarial. E alguns interpretam que a estabilidade, a garantia de emprego prevista na Constituição abrangeria a garantia daquele patamar salarial que a que essa empregada está submetida. Não é a minha posição pessoal,
porque acho que esse não é um fator distintivo razoável. Pelo contrário, a empregada gestante está no mesmo barco, por assim dizer, que todos os demais, e com mais razão ainda, dada a situação peculiar dela, seria até recomendável esse afastamento. Mas eu queria ver o que nosso amigo André tem a dizer sobre isso. Vamos lá. Ok. Eu também estou de acordo aí com praticamente tudo que você disse. A gestante também fica inserida, né, dentro da incidência da medida provisória 936. O contrato dela pode ser objeto desta negociação, né, para redução, suspensão, vírgula, sem prejuízo, não é isso, do salário maternidade e dos direitos específicos que ela tem em razão da sua condição. Eu não vejo diferença nenhuma, não, resguardando-se, evidentemente, né, o salário maternidade e os direitos em relação àquele período específico. Sim, pois é exatamente o que eu penso. Eu tinha alguns outros temas, André, para falar a respeito aí da MP 905, que foi revogado, mas, como você sabe, antes de ontem surgiu aí a portaria 10486, que dá para falar que é uma portaria que veio de uma forma um tanto assodada pela sua própria leitura, né? Há alguns erros bastante básicos nela, né? Mas, de todo modo, sobreveio essa medida, essa portaria número 10486, estou tentando acessar aqui, mas ela regulamenta a forma que vai ser feito a informação e o pagamento do benefício emergencial. Bom, ela repete uma série de disposições da MP 936, mas ela traz algumas novidades, não é? E no artigo 4º, eu queria falar da primeira novidade que se afigura flagrante a mim aqui. O artigo 4º, parágrafo 2º diz, aspas, é vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou para suspensão temporária do contrato de trabalho, ou seja, não vale a 936 para esse caso, com o empregado que se enquadra em algumas situações a percepção do benefício emergencial, especialmente, então, entre outros, o aposentado. Porque o aposentado no Brasil, em grande parte deles, trabalha, né? Inclusive, foi até revogada aquela OJ ou súmula antiga do TST, que dizia que a aposentadoria extingue o contrato de trabalho, né? Então, tem muito aposentado aí prestando serviço sob o regime seletista. E, segundo essa disposição, esses aposentados não podem, aspas, se beneficiar. Beneficiar não é uma boa palavra aqui, né? Não podem se incluir nos termos da 936. Nós temos alguns problemas aqui, André. Alguns aposentados já tinham sido incluídos. É uma primeira questão. Porque antes dessa portaria, não havia, pelo menos objetivamente, literalmente, na MP, nenhuma restrição nesse sentido. A restrição que havia, se a gente pode assim chamar, era óbvia, né? O aposentado se afastava, mas não recebia o benefício emergencial, e, nesse caso, nem o salário. Ou ele tinha a jornada encurtada e, portanto, recebia um salário um pouco mais baixo, sem o complemento do benefício emergencial. É evidente que é possível interpretar no sentido de que, dada essa situação, o aposentado, de fato, não poderia ser incluído nos casos da 936. Mas isso não era claro ali. Muito pelo contrário, uma série de empregadores afastou alguns desses aposentados. E agora? O que te parece, então, como é que ficam essas situações, dada essa previsão da portaria, que, eu repito, não está em absoluta... Não é que viole, mas não está encaixado com o que diz a 936. Diga lá. Sim. Veja, para mim viola sim. Vamos lá. A portaria... qual é a natureza jurídica de uma portaria? É um ato administrativo regulamentar emitido por um órgão do Poder Executivo. Qual o objetivo de uma portaria? É meramente procedimentalizar a eficácia da medida provisória 936. Então, na medida em que a portaria exorbita os limites da medida provisória, cria novos requisitos ou impondo restrições, nesses espaços, ela é ilegal. Então, para mim, é o caso.
Nisso que a portaria exorbitou, criando requisitos e impondo restrições não previstas na medida provisória, ela é ilegal. Aí vocês vão me dizer, mas aí como é que eu faço na prática? Tal? O problema começou lá atrás, como eu disse. Querer regulamentar por medida provisória e vota, revoga tal. Enquanto jurista, a minha função é de descrever o caos que nós temos aí. Mas essa portaria ela é ilegal. Creio eu que se os aposentados forem ao Poder Judiciário, eles ganharão esta questão, que a portaria resolve reescrever a medida provisória, acrescentando nela requisitos e restrições que não estão previstos. Este acréscimo da portaria, isto é um ato administrativo ilegal. André, você me traz até um certo alívio ao dar essa resposta. Eu vou te explicar uma coisa, e aproveita e explica aos que me estão ouvindo. Lá atrás, parece que tem um século atrás, né? Tanta coisa acontece, mas tem pouquinho tempo. Eu comecei a redigir um artigo comentando cada uma das disposições da MP 936, e aí eu passei por um problema pessoal e tive que parar. E agora eu retomei. E eu escrevi de forma menos técnica, porque você é um mestre nisso, mas exatamente isso que você acaba de dizer. Exatamente isso que você acaba de dizer, e ainda acresci, né? Que essas pessoas aposentadas é praticamente certo que elas integrem grupo de risco, por motivos óbvios, né? A idade mais avançada. E especialmente no caso da suspensão contratual, do ponto de vista da saúde dessa pessoa, até é conveniente, inclusive, o afastamento. A gente sabe, eu sei que você percebe isso, o problema de ordem salarial, de ordem de renda, que isso causará, porque, afinal de contas, a ideia, o nome é benefício emergencial de manutenção da renda, né? De emprego e renda. E, evidentemente, que o aposentado, ao se afastar do seu atual emprego, recebendo uma parte, se for o caso da diminuição da jornada, ou não recebendo nada no caso da suspensão, já que ele não vai receber o benefício emergencial, haverá um problema sério aqui com relação à questão da renda. Mas essa parte passa por uma discussão de conveniência e oportunidade. A lei não impede, de fato. A mim parece que se extrapolou o poder regulamentar, e eu escrevi isso ontem, agora estou mais tranquilo, já que você acaba de me chancelar o entendimento. Mas o parágrafo seguinte a esse que a gente está acabando de falar, esse é o parágrafo segundo, né? O terceiro diz que o benefício emergencial não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho no trabalho durante a prestação, em período anterior à redução, dentre outros, para os empregados não sujeitos a controle da jornada. Bom, o que eu deduzo disso? Quando saiu a medida provisória 936, essa foi uma das discussões mais acirradas. O pessoal que está inscrito lá no 62 da CLT, que não tem o controle da jornada, é possível estabelecer com ele o regime, não a suspensão do contrato, que essa é óbvia, mas a redução da jornada e do salário, e muitos disseram que não, responderam negativamente, porque, afinal de contas, se não é possível controlar a jornada, não seria possível reduzi-la e proporcionalmente o salário. E eu fiz em sentido contrário a isso, porque eu acho que é possível, eles não foram excluídos. De um ponto de vista muito prático, dá para provar isso, né? O sujeito trabalha de segunda a sábado, você coloca o cara para trabalhar 2 ou 3 dias na semana, você objetivamente reduziu a jornada. Mas, para além disso, como a atividade econômica naturalmente vai sofrer um decréscimo, né? É praticamente natural, eu diria até que é presumível, que a quantidade de serviços dessa pessoa vai ser diminuída também. Essa presunção, é claro, pode não se verificar verdadeira e competirá a esse empregado demonstrar o contrário, se ele ajuizar uma demanda trabalhista nesse sentido. Mas a minha impressão, de qualquer forma, é que esse parágrafo 3º, inciso 1º, confirmou a tese de que mesmo o empregado inscrito lá no 62 da CLT é passível de se aplicar a ele as medidas da MP 936. Assim te parece ou você diverge? Veja, eu concordo com o resultado do raciocínio, eu não concordo com o meio. Eu acho que a portaria, ao tratar dessa questão, também avançou sobre o terreno a ela interditado. Ela começou a legislar de novo.
Então, o resultado eu concordo. Eu acho que esses trabalhadores do 62 também, porque não excluídos expressamente na 936, também estão suscetíveis a esta redução proporcional e a suspensão. Concordo com você. Eu só não concordo que a portaria teria espaço jurídico para ter feito esta afirmação. No que ela fez essa afirmação, ela é ilegal, assim como eu disse no parágrafo anterior. Eu consigo extrair essa conclusão coincidente com a sua da própria medida provisória em si, da própria 936, que não excluiu esses trabalhadores. Então, estamos de acordo, sim, com o resultado do raciocínio. Tá bom. Eu não vou discutir essa parte, porque acaba sendo uma discussão meramente acadêmica. O resultado é o mesmo, então vou deixar quieto, porque a gente tem pouco tempo agora, né? A Cecília Rodrigues está perguntando aqui, estando o colaborador em gozo de férias, pode ser convocado para assinar acordo de redução de jornada, redução de salário? Responde ela, por favor, André. Eu vou procurar aqui o artigo que vai ser o nosso último debate aqui. Sim. Ele pode ser até convocado, sim, a assinar, mas cujos efeitos só serão sofridos do retorno das férias. Eu não posso interromper as férias dele para colocá-lo com contrato suspenso. Eu posso chamar ele para conversar, ajustar com ele, que no primeiro dia de retorno dele, ele não retorna ao trabalho. Ele vai ter o contrato suspenso ou reduzido proporcionalmente nos termos da medida provisória. Então, eu tenho que aguardar para surtir os efeitos da negociação individual o fim do gozo do período de férias. Eu não posso interromper férias para convertê-lo em suspensão. Tá certo. André, o último, se é que vai dar tempo, não, vai dar tempo de a gente falar rapidinho disso, sim. Nesse mesmo parágrafo 3º, aparentemente você entende que, parágrafo 3º da portaria 10.486, aparentemente você enxerga inconstitucionalidade nele? Fez um barulhão aí. Será que isso é aqui? Não, foi uma ligação que chegou aqui, eu já cancelei. Esse mesmo parágrafo 3º diz que o benefício emergencial não será devido se for verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade para os empregados que percebem remuneração variável. É um pouco complicada essa história do empregado que recebe remuneração variável, salvo melhor juízo, porque se a jornada é reduzida e ele ganha por produção, naturalmente espera, né? Presumivelmente a sua produtividade será também reduzida, porque ele tem menos tempo para produzir, e logo o salário será proporcionalmente reduzido. Mas também é evidente, e a nossa experiência nos mostra isso, que os empregados se viram do avesso. A gente tem a experiência muito clara nas áreas do trabalho de empregados que não gozam, mesmo podendo, muitas vezes, do intervalo entre a jornada, porque querem produzir para aumentar a sua remuneração. E talvez, mesmo com a redução da jornada, esse empregado se empenhe muito mais e acabe, em alguns casos, no limite, até conseguindo, quem sabe, se aproximar muito ou obter a mesma remuneração, a despeito de ter sofrido uma reduçãozinha de período de trabalho. E aí, mesmo assim, ele não fará jus, nesse caso, ele não fará jus ao benefício emergencial, porque é esse o sentido que foi dado, é um dos possíveis sentidos que foram dados aí para esse parágrafo 3º, inciso 2, do artigo 4º da portaria 10.486. O que você acha? Sim. Eu acho em sentido um pouco diferente de ti. O que eu acho que esta disposição, ela quis evitar fraude. Ou seja, redução formal de jornada e salário, mas eu continuo exigindo metas. Um exemplo clássico de quem trabalha com remuneração variável tal, é vendedor. O vendedor trabalha por metas. Então, o empregador fala, vamos reduzir aqui 50% do seu salário da sua jornada, só que as metas de vendas mensais continuam sendo as mesmas. Como você disse, se vira aí no tempo que você tem e para não reduzir essas metas. Evidentemente que num caso desse, de uma imposição dessa, o que a portaria está interpretando, quero entender assim, é que isto é uma burla à redução salarial e, na verdade, não tem redução de jornada, coisa nenhuma, se eu continuo exigindo o mesmo nível de produtividade de metas que eu exigia antes. Eu interpreto singelamente dessa forma. Já que você falou de fraude, André, só mencionando muito rapidamente,
esse mesmo artigo, quarto, né, no parágrafo 1º, diz que se considera contrato de trabalho celebrado para fins da aplicação da MP aquele que foi iniciado no dia 1º de abril e informado no dia 2. Acontece que quando a MP 936 foi editada, estava em vigor a 905. Eu não sei se foi a 905 mesmo, que aumentou para 5 dias o prazo que o empregador tinha para anotar a carteira e informar o governo social, se eu não estiver enganado. Então, você imagina, o empregador que tivesse cumprido estritamente a lei, contratou o empregado, nem precisa ser em 1º de abril, podia ser em 29 de março, mas como ele tinha 5 dias, vai deixar para informar o governo lá no dia 3 de abril. E pela interpretação literal, ao menos, do dispositivo, e é preciso que assim seja para evitar fraude, infelizmente, nesse caso, salvo o melhor juízo, o empregado não se beneficiará, o empregador e o empregado não se beneficiarão dessas regras, né? Não é assim? Essa portaria tem esse problema, tem uma série de outros inacreditáveis, né? Artigo 3º diz, no final, que das medidas elencadas nessa minuta. Você imagina, os caras escreveram e esqueceram de trocar a palavra. Sim. Aí é o material de digitação, erro de concordância verbal, fora de erros técnicos também, né? Não, tem um erro técnico bem complicadinho, que infelizmente não vai dar tempo da gente falar, mas tem aquele que ficou muito conhecido, né? Artigo 9º, parágrafo 7º, que remete a um artigo 18, que não tem previsão nenhuma, senão a data de entrada em vigor da própria norma. Mas eu estava analisando também artigo 16, parágrafo 6º, que eu estou querendo achar aqui rapidinho, que diz que nas hipóteses previstas no artigo tal e no artigo 20, parágrafo 1º, não tem artigo 20. Eu não fico sem saber qual é a aplicação que deveria ser dada ali. Bem complicado, né? Por isso que a gente estava falando, alguns colegas estão falando a porcaria número 10.486, porque não deve ser fácil a pressão que o pessoal deve estar sofrendo para regulamentar isso o mais rapidamente possível, né? Mas não foi um serviço dos mais bem feitos, convenhamos, pelo menos do ponto de vista da forma como a lei deve ser redigida. Um diploma legal deve ser redigido. André, nós temos mais 3 minutos aproximadamente. Se você quiser dar um recado final aí para o pessoal, fica à vontade. Sim. Só agradecer aí a conversa aí matinal, né, desse sábado, desejar aí a todos um bom final de semana, um produtivo aí final de semana, um bom descanso. E a lição que eu deixo disso tudo e o que eu tenho em mente é que o direito ele deve ser autônomo em relação a todas essas questões. Em outras palavras, crise nenhuma justifica a suspensão do ordenamento jurídico. É o ordenamento jurídico, enquanto posto, que deve colocar limite, né, ao legislativo e ao executivo neste momento. Então, eu começo qualquer conversa neste período de pandemia em que nós estamos a partir desta premissa. O direito é aquele que nós conhecemos, continua vigente, e crise nenhuma justifica eu saltar o direito ou eu suspender as normas jurídicas a pretexto de qualquer solução. Então, um grande abraço, um abraço aí aos amigos, próximo. Muito rapidamente, você tem 20 segundos para responder. Você divergiu do julgamento no Supremo da 6363? Veja, eu não acompanhei o julgamento todo, evidentemente não vi o acórdão, mas esses argumentos de crise, para mim, de fato, eu não concordo. A princípio, eu discordo sim do mérito. Tá bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer ao André, né, pela disponibilidade. A gente não chegamos a ser colega do tribunal, né, André? Aí você entrou. Não, exatamente. Perdi essa oportunidade, mas a gente conseguiu, por outros meios, estabelecer uma relação bacana. Eu te agradeço muito a participação aqui. Quero agradecer a todos que vieram nos assistir aqui, amigos muito queridos. Esse bate-papo com o André aqui será salvo hoje ainda, ficará disponibilizado aqui durante 24 horas, como todos sabem, mas ficará, o André vai me dar autorização agora, inclusive, permanentemente disponibilizado a todos na minha página, no meu canal do YouTube. Basta digitar o meu nome no YouTube, Rodrigo Dias da Fonseca, tudo em minúscula, você vai ter acesso a esse canal. E essa nossa live, todas as anteriores de que eu participei, estão lá guardadas, tá bom? André, obrigado pela sua participação, pelo seu auxílio aí para a gente tentar esclarecer alguns pontos. Até uma próxima vez. Obrigado, pessoal. Até a próxima.